com uma ação contra o prefeito, até a ação sair, já saiu a ação judicial e já foi pago o juro para o hospital regional. Então, para a gente ver que não há... É isso que eu não consigo, não consigo me convencer que tem alguma coisa de errado. De errado não tem, porque deveria ter repassado, mas não um fato grave. Não tem? Porque, na verdade, se já está se cobrando o juro, já se repassou o dinheiro, né? Então, é por isso que, assim, a minha consciência... para mim me sentir, e aquilo, né, respeito o movimento que levantou uma placa, esse vereador, eu não estou preocupada com isso, eu nunca tive. Eu sempre tive um lado, eu sempre agradei um lado e desagradei o outro. Né? E isso foi uma opção minha, né, que eu faço isso com muita tranquilidade. Quando eu vou dar um voto aqui, eu também sei que eu não vou agradar todo mundo, porque ninguém pensa igual, né? Mas eu gosto de fazer aquilo que a minha consciência... E Yolanda fala da Bel com tanta ingenuidade, com tanta sinceridade, ela não dormiu a semana toda preocupada com esse voto, né? Então, a gente percebe que há muita responsabilidade no voto de cada um, de quem vai votar a favor, de quem vai votar contra, né? Até acho que o prefeito foi infeliz quando disse que a farra política, né, prefeito? Eu acho que não existe uma farra política, mas sim convicção de algo que está sendo julgado e com muita responsabilidade. Né? Eu sempre trabalhei com muita responsabilidade, com aquilo que eu defendo com muita tranquilidade, né? Mesmo sabendo que amanhã vai ter plaquinha, se quiser colocar outdoor, eu vou procurar os meus direitos, porque eu também tenho os meus direitos, né, vou fazer isso, mas eu respeito qualquer movimento ao contrário do meu voto. E eu sei que o meu voto não vai agradar todo mundo, mas vai me deixar com a minha consciência tranquila, porque eu não vi em momento nenhum, nenhuma falta grave aqui, né, que pudesse incriminar o prefeito a ponto de se falar em cassação. Repito, a nossa população não aguenta mais isso. Então, eu, tranquila, sem problema nenhum, vou fazer aquilo que a minha consciência vai me mandar. Era isso, senhor presidente, e eu encerro a minha fala. Só vou prorrogar a sessão por mais 30 minutos. Vereador. Senhor presidente e demais vereadores, comunidade aqui presente, eu também quero fazer as minhas palavras da Zeli. Teve erro? Teve. Vamos ser sinceros. Devia ser repassado antes. Mas eu não vejo que o município teve todo esse prejuízo. O repasse foi feito. Então, devia ser feito antes, devia. Então, eu faço as minhas palavras da Zeli e do Jaime também, que eu sei que é uma situação difícil para a gente vir aqui votar, uma sessão, votar algo sério que a gente, né, não é fácil. Mas eu quero fazer das minhas palavras da vereadora Zeli, do vereador Jaime. Obrigado. Vereadora Bárbara. Senhor presidente, essa noite, essa votação me faz recordar em 2010, quando eu estive aqui nessa casa, onde estava se questionando a abertura daquela a CPI da saúde, né? E a gente viu as danças da cadeira, né? Eu continuo no meu posicionamento. Nós não estamos aqui dizendo que o prefeito municipal e a Sueli, a secretária, eles pegaram esse dinheiro para eles, né? Nós estamos aqui falando do crime de improbidade administrativa. E deixando bem registrado que esse dinheiro só voltou para o hospital devido a essas denúncias, porque senão estaria até hoje lá esse dinheiro, certo?
E também deixar registrado, prefeito, que eu não me intimido com os seus olhares debochados e as suas palavras que eu daqui estou ouvindo, tá, prefeito? Nós não estamos aqui julgando a questão da cassação do senhor, porque nós estamos aqui para votar a abertura do processo da comissão processante, né? Lá no final é que vai se dizer se houve, se vamos cassar ou não, enfim. Mas, pelo visto, a gente já é voto vencido, mas não importa. Eu continuo com o meu posicionamento, porque voto com ética, voto com os princípios republicanos, do respeito à coisa pública. Era isso, senhor presidente. Vereador mais conhecido por Nene. Acho que está funcionando, Nene. Boa, funcionou, Nene. Cumprimento o nobre presidente Marcão, os vereadores, a população, pessoal das redes sociais que estão acompanhando nós, ao Nando e o Zanella e a todos os vereadores da comissão e a todos os vereadores de Rio do Sul, que a gente vê que está saindo alguma coisa, independente de, principalmente se está errado, a gente está vendo que está saindo, que eles estão preocupados com a população, que eles estão preocupados com o dinheiro público e que eles estão olhando pela população que os elegeu, né? Então, parabenizar todos nesse primeiro momento. Queria cumprimentar os meus colegas do Democratas que me deram total apoio, independente da minha posição que eu tomaria, tá? E também a posição que eu tomei não foi por causa de publicações no Facebook, que eu trabalhei para a prefeitura, que eu ganhei isso, aquilo da prefeitura. Teve pessoas preocupadas com esses serviços que eu prestei para a prefeitura. Todo o dinheiro que eu ganhei da prefeitura foi através de serviços que eu prestei. Então, o dinheiro que teve nota fiscal, todo o dinheiro que eu ganhei, eu mostro onde é que está a tomada e a lâmpada que eu botei, tá? Então, estão todos os serviços prestados e estão todos... Prosseguir? Pode ir, né? E estão todos dentro da lei, tá? Mensagens por WhatsApp que a gente recebe, até semana passada eu estava só preocupado com a minha empresa, agora eu tive que vir para fazer isso daí. Então, mensagens no WhatsApp que a gente recebe pressionando para votar a favor ou contra, eu acredito que cada um tem a sua opinião e é muito difícil um simples post no Facebook ou uma simples mensagem no WhatsApp mudar o voto de cada um, porque cada um tem cada um tem os seus posicionamentos. Então, não era o momento, não gostaria de ser esse o momento que eu estivesse assumindo. Gostaria de estar vindo aqui pedir protocolar coisas para os bairros, principalmente pelo bairro Boa Vista, que é o meu bairro, mas principalmente todos os bairros de Rio do Sul. Gostaria de estar aqui nesse primeiro momento para fazer os protocolos, para estar lutando por isso, mas não é o momento. Então, essas 30 páginas do relatório do vereador Nando, a gente viu que houve falhas do pessoal da Secretaria da Saúde, dos subordinados, da Sueli, de quem estava cuidando desse CNES para as verbas. Nesse relatório, a gente viu que não tem como confundir o cadastro, pois o sistema não deixa cadastrar o dinheiro para outro fundo. No depoimento da senhora Ivanir, houve um equívoco dos deputados que definiram o CNES do hospital para essa verba, mas, através de ofício, pediram para a verba ir para o Fundo Municipal de Saúde. A dona Ivanir citou também outra verba disponibilizada pelo outro deputado em 2018, destinando o CNES da PAI, mas sem sucesso o cadastro.
sendo obrigado a cadastrar o CNES do Fundo Municipal de Saúde e a verba posteriormente foi depositado na conta da APAI. No depoimento da secretária Sueli, a secretária questionou para onde seria esse repasse, o repasse da verba, tendo como resposta dos deputados que seriam para o custeio da saúde e que precisaria ser documentado através de ofícios. E os ofícios estão disponibilizados. A secretária falou de uma primeira reunião que houve com os membros do hospital e que os mesmos teriam acordado que os recursos seriam para a Secretaria Municipal de Saúde, mas que as reuniões posteriores o entendimento mudou, sendo assim cobrados pelo hospital os valores. No depoimento do senhor Giovanni, ele cobra o prefeito Tomé, que voltou a insistir nos ofícios dos deputados, que diziam que a verba era para a secretaria. Após as reuniões, a prefeitura assumiu a dívida e fez os pagamentos ao hospital. Os ofícios dos deputados não chegaram na mão do gestor do hospital, segundo o depoimento do próprio. No depoimento do senhor Siegfried Hildebrand do hospital, confirmou as declarações acima do gestor, Giovanni Nascimento, e disse que o que tem validade é o que está publicado na portaria do Ministério da Saúde. Nem um e-mail e nem um ofício poderia alterar o destino dos recursos. No depoimento do senhor Leontino, da Renal Vida, do senhor Ivan Concer, representando a APAI, do professor Célio, representando a Unidade, e do senhor Curti, representando o Hospital Samária, houve entendimento que os repasses foram feitos dentro da legalidade, da versão do prefeito Tomé. Disse que os recursos foram pleiteados por ele, mas com o cadastro do Hospital Regional se construiu um novo entendimento. Foram discutidos em reuniões os valores e local de repasse, e reconheceu que o dinheiro era para o hospital. Disse que não tinha informação do prazo legal de 5 dias para fazer o repasse. Do parecer do relatório do vereador Nando, consta na página 18 a portaria que diz o prazo a ser repassados os incentivos financeiros. Há outros recursos que foram destinados a outras instituições que não possuem CNES, e os valores foram repassados através da Secretaria Municipal de Saúde. A cronologia dos fatos, citado pelo parecer do relator, mostra os ofícios com as emendas dos deputados e os locais de destinos. Os ofícios não têm validades e os recursos teriam que ser destinados aos órgãos cadastrados nos CNES. No final da página 24 e no começo da 25 está escrito: se o Ministério da Saúde ou o órgão fiscalizador não conseguiram detectar nada de erro por enquanto, é porque não têm conhecimento dos fatos. E eles não têm conhecimento dos fatos, acredito que não caiba a nós julgar isso, e o processo que será enviado ao secretário de Administração e Fazenda para a instalação do processo administrativo e disciplinar, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Federal e Estadual para averiguar os fatos. Então, acredito que não é de nossa responsabilidade estar avaliando tal situação, porque a gente não tem o devido conhecimento do caso total. Obrigado, presidente. Vereador James. Senhor presidente, haja visto que muitas declarações aí, né, basadas de uma forma ou de outra, encontraram algo que na área jurídica é isso, você tem que procurar se embasar naquilo que você possa depois demonstrar uma opinião. A portaria diz que teria um prazo de 5 dias. Eu li o relatório, né, entendi em alguns momentos, ao qual já foi aprovado por esta casa, alguns encaminhamentos, mas ficou notório que nem a secretária e nem o prefeito municipal sabiam do prazo de 5 dias. Está no relatório, né, bem feito pelo relator. Quero aqui deixar os parabéns a eles que trabalharam aí, né, não 120 dias, mas foi a demora do processo todo. E que talvez nesse prazo de 120 dias também nem poderia ter sido apresentado o espelho financeiro de 2018. Qual a dotação orçamentária desse recurso ao qual ficou na dúvida se é hospital ou secretaria? No que ele foi utilizado? O espelho financeiro da abertura da máquina pública em 2019, para se fazer um comparativo.
para que nós tivéssemos aqui documentos, ou que estivesse no relatório, não simplesmente a citação de que houve isso ou houve aquilo. Dentro do entendimento da comissão, tem que ser respeitado o trabalho dos nobres edis. Entre o não conhecimento da portaria a qual foi citado o prefeito e a secretária, eu gostaria de ler um parágrafo para o senhor, até porque li bastante essa noite, então me dou o direito de ler uma situação que envolve o Hospital Regional e que deve vir para esta casa. E já está trazendo transtorno também para esta casa, que nós vamos ter que ter muita atenção. Basicamente, a decisão do voto, ela não pode ser por calor de Facebook, nem muito menos por afinidade política ou partidária. Você tem que ter um consenso para o seu voto. Em razão deste parecer, entendemos não só prudente, como também obrigatória, a tomada do devido cuidado na composição dos conselhos de nossa instituição, sob a pena de eventual inviabilização de convênios com o governo estadual e federal, tal como disposto no parecer. E isso porque tanto o decreto estadual de 2011, quanto a portaria interministerial 127 de 2008, baixada em face do decreto da Presidência da República número 6.170, de 2007, dispõe que é vedada, proibida, a participação de qualquer representante de entidade que possui ocupação vinculada ao poder público, seja em caráter político, ou seja em caráter administrativo ou estatutário. O que significa isso, gente? O Conselho do Hospital Regional não poderia receber nem auxílio financeiro, nem firmar convênio com ninguém, porque eles também não sabem dessa portaria. Foram notificados pelo governo do Estado, que agora quer passar 5 milhões para o hospital, e pediu a documentação para eles. O presidente desta casa faz parte do conselho. Ele é político. É o mesmo caso da portaria. Está lá, como está outras portarias e outros decretos e outras leis, que muitas vezes a gente não vê. Tem uma rotina de trabalho, quer ver a coisa andar e, às vezes, se precipita. Então, da mesma forma que essa portaria não se teve a atenção, que agora tenho certeza que se terá, lá o conselho do nosso hospital regional vai ter que começar a trocar o nome das pessoas. E a chapa, que já estava sendo montada por alguns grupos, que tem políticos envolvidos, com pretensões, ou fazem parte de autarquias públicas, terá que ser destituídas. O que eu quero dizer isso para o senhor? Senhor Tomé, nós vamos estar em palanques diferentes no ano que vem. Nós vamos estar em palanques. A política é assim, isso é democracia. Isso é democracia. Para mim, aqui, sentar o dedo e mudar o meu discurso para ter vantagem o ano que vem, seria muito fácil. Mas não faz parte do meu caráter. Não faz parte da minha personalidade. E se acontecer isso o ano que vem, a disputa na majoritária entre eu e o senhor, eu quero ganhar nas urnas, nos votos. E não no tapetão. E não no tapetão. Obrigado. Não tem mais? Bom, que já foi citado, não vou continuar muito debate, mas aqui eu quero deixar um registro que o vereador James acabou de ler ali, onde eu faço parte. O vereador Maico fez parte por 2 anos do Conselho Curador. Até então, nunca veio alguma questão a respeito que ele não poderia participar. E hoje eu recebi esse ofício, que eu, como ente político, eu não posso fazer parte, nem eu, nem os senhores e senhoras parlamentares, não pode fazer parte. Então, é estranho, a gente vai procurar a parte jurídica para ver isso, mas aqui, não quero me estender, só que aqui eu quero deixar um registro a quem está nos acompanhando e ao prefeito municipal que está aqui. Infelizmente, essa situação gerou uma situação chata para a população de Rio do Sul. O hospital, os membros do hospital regional,
com o executivo, ou o executivo com o hospital. Não quero puxar para lado nenhum. Só quero deixar aqui que isso tem que sentarem, conversar, alinhar, porque é repassado dinheiro para o hospital. E eu tenho sempre comigo, quem está acima de tudo aqui é a nossa população de Rio do Sul, que está aqui, que nós, vereadores, estamos representando. Então, isso nós temos que alinhar com o hospital regional e com o executivo. Seria isso da minha parte. Não sei se o vereador Carizo ou o Maico quer falar alguma coisa. Pode, vereadora. A gente fica nervoso, né? Às vezes esquece de alguma coisa. Mas, assim, eu queria deixar muito claro que o meu voto, que a gente vai votar a seguir aí, não é o certo e nem o errado. Depende do que cada um encarar. A gente vive num país democrático, onde se tem liberdade de expressão, e, com certeza, não vou agradar a todos, não vai ter como ninguém aqui agradar a todos, né? Mas que a gente vota de acordo com aquilo realmente que amadureceu, buscou informações e, com certeza, pensando na nossa comunidade. Acredito que todos que estão aqui querem, sim, uma cidade que cresça, uma cidade que vá para frente e fazem pela nossa cidade, independente do seu voto. Saliento que o quórum exigido para aprovação do recebimento da denúncia é de 2/3 dos vereadores, ou seja, 7 vereadores. E, neste caso, será aberta a comissão processante, cujos membros serão sorteados nessa própria sessão, em conformidade com o decreto de lei número 201/67. Não se obtendo a aprovação necessária para o recebimento, a denúncia será arquivada. Não havendo mais discussão, coloco o recebimento da denúncia contida no relatório final da comissão temporária do inquérito em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Rejeitado a denúncia por 8-2. Só por ordem, devido ao adiantar da hora, será suprimido nesse momento o espaço livre, voltando a ocorrer na próxima sessão, oportunidade que a vereadora Zeli da Silva poderá apresentar seu tema, sem prejuízo conforme sequência previamente adotada. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de outubro de 2019, às 18 horas. Boa noite.